Leitura estratégica da Lei nº 11.107 de 2005 dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e da outras providências. Parágrafo 1º. O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. Parágrafo 2º. A União somente participará de consórcios públicos em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Parágrafo 3º, despenco nas provas. No final do vídeo vamos ver questões. Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde SUS. Guarde bem, caiu na prova. Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde SUS. Parágrafo 4º. Aplicam-se aos convênios de cooperação, no que couber, as disposições desta lei relativas aos consórcios públicos, atualização em 2020. Artigo 2º. Os objetivos dos consórcios públicos serão determinados pelos entes da federação que se consorciarem, observados os limites constitucionais. Parágrafo 1º. Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá, inciso 1, firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo. 2. Nos termos do contrato de consórcio de direito público, promover desapropriações, instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social realizada pelo poder público. Inciso 3. Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da federação consorciados, dispensada a licitação. Parágrafo 2º. Os consórcios públicos poderão emitir documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da federação consorciado. Parágrafo 3º. Os consórcios públicos poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá atender, observada a legislação de normas gerais em vigor. Parágrafo 3º. O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá de prévia subscrição de protocolo de intenções. Artigo 4º. São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam, inciso 1, a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio. 2, a identificação dos entes da federação consorciados. 3, a indicação da área de atuação do consórcio. 4, a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Inciso 5º. Os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a representar os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo. 6. As normas de convocação e funcionamento da Assembleia Geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público. 7. A previsão de que a Assembleia Geral é a instância máxima do consórcio público e o número de votos para suas deliberações. 8. A forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público, que obrigatoriamente deverá ser chefe do Poder Executivo de ente da Federação Consorciado. Inciso 9. O número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 10. As condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de parceria. Inciso 11. Autorização para a gestão associada de serviços públicos explicitando
A linha A. As competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público. B. Os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados. C. Autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos serviços. D. As condições a que deve obedecer o contrato de programa no caso de a gestão associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da federação consorciados. E. Os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem como para seu reajuste ou revisão. Inciso 12. O direito de qualquer dos contratantes para adimplente com suas obrigações de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. Parágrafo 1º. Para os fins do inciso 3º do caput deste artigo, considera-se como área de atuação do consórcio público, independentemente de figurar a União como consorciada, que corresponde à soma dos territórios. Inciso 1. Dos municípios, quando o consórcio público for constituído somente por municípios ou por um estado e municípios com territórios nele contidos. Inciso 2. Dos estados ou dos estados e do Distrito Federal, quando o consórcio público for, respectivamente, constituído por mais de um estado ou por um ou mais estados e o Distrito Federal. Inciso 4. Dos municípios e do Distrito Federal, quando o consórcio for constituído pelo Distrito Federal e os municípios. Parágrafo 2º. O protocolo de intenções deve definir o número de votos que cada ente da federação consorciado possui na Assembleia Geral, sendo assegurado um voto a cada ente consorciado. Parágrafo 3º. É nula a cláusula do contrato de consórcio que preveja determinadas contribuições financeiras ou econômicas de ente da federação ao consórcio público, salvo a doação, destinação ou cessão do uso de bens móveis ou imóveis e as transferências ou cessões de direitos operadas por força de gestão associada de serviços públicos. Parágrafo 4º. Os entes da federação consorciados ou os com eles conveniados poderão ser deles servidores, na forma e condições da legislação de cada um. Parágrafo 5º. O protocolo de intenções deverá ser publicado na imprensa oficial. Artigo 5º. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de intenções. Guarde bem. O contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de intenções. Parágrafo 1º. O contrato de consórcio público, caso assim preveja a cláusula, pode ser celebrado por apenas uma parcela dos entes da federação que subscreveram o protocolo de intenções. Parágrafo 2º. A ratificação pode ser realizada com reserva que aceita pelos demais entes subscritores implicará consórcio parcial ou condicional. Parágrafo 3º. A ratificação realizada após 2 anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da Assembleia Geral do Consórcio Público. Parágrafo 4º. É dispensado da ratificação prevista no caput deste artigo o ente da federação que, antes de subscrever o protocolo de intenções, disciplinar por lei a sua participação no consórcio público. Artigo 6º. O consórcio público adquirirá personalidade jurídica, inciso 1, de direito público no caso de constituir associação pública mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. 2, de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. Parágrafo 1º. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciada. Guarde bem. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação consorciados. Parágrafo 2º. O consórcio público com personalidade jurídica de direito público ou privado observará as normas de direito público no que concerne à realização de licitação, a celebração de contratos, a prestação de contas e a administração de pessoal, que será regido pela consolidação das leis do trabalho CLT, aprovado pelo Decreto 5.452 de 43, atualização em 2019. Parágrafo 7º. Os estatutos disporão sobre a organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos do consórcio público. Artigo 8º, despenco nas provas, vamos ver questões no final do vídeo sobre o artigo 8º, que é o pré-delegado. Diz o seguinte, o artigo 8º. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Guarde bem, caiu na prova para delegado. Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Não esqueça,
Os entes consorciados somente entregarão recursos ao consórcio público mediante contrato de rateio. Parágrafo 1º, atualização de 2020, também caiu para delegado. O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objetivo exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual. Não esqueça que é o paradelegado. O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual. Parágrafo 2º. É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas, inclusive transferências ou operações de crédito. Parágrafo 3º. Os entes consorciados isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. Parágrafo 4º. Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da Lei Complementar 101/2000, o consórcio público deve fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas nas contas dos entes consorciados todas as despesas realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da federação, na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos. Parágrafo 5º. Poderá ser excluído do consórcio público após prévia suspensão o ente consorciado que não consignar em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio. Parágrafo 9º. A execução das receitas e despesas do consórcio público deverá obedecer às normas de direito financeiro aplicáveis às entidades públicas. Parágrafo único. O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do chefe do Poder Executivo, representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio. Parágrafo único. Os agentes públicos incumbidos da gestão de consórcio não responderão pessoalmente pelas obrigações contraídas pelo consórcio público, mas responderão pelos atos praticados em desconformidade com a lei ou com as disposições dos respectivos estatutos. Artigo 11. A retirada do ente da federação do consórcio público dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada por lei. Parágrafo 1º. Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação. Parágrafo 2º. A retirada ou extinção de consórcio público ou convênio de cooperação não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os contratos cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações eventualmente devidas. Parágrafo 12. A extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Guarde bem, atualização em 2023. A extinção de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes consorciados. Parágrafo 2º. Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação. Artigo 12A, atualização de 2023, diz o seguinte: a alteração de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei pela maioria dos entes consorciados. Guarde bem, a alteração de contrato de consórcio público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei pela maioria dos entes consorciados. Artigo 13.
deverão ser constituídas e reguladas por contrato de programa como condição de sua validade as obrigações que um ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para com consórcio público no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos. Parágrafo 1º. O contrato de programa deverá, inciso 1, atender à legislação de concessões e permissões de serviços públicos e especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, a de regulação dos serviços a serem prestados. Inciso 2, prevê procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares. Parágrafo 2º. No caso de a gestão associada originar transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, o contrato de programa, sob pena de nulidade, deverá conter cláusulas que estabeleçam, inciso 1, os encargos transferidos e a responsabilidade subsidiária da entidade que os transferiu. 2. As penalidades no caso de inadimplência em relação aos encargos transferidos. 3. O montante de transferência dos serviços e os deveres relativos à sua continuidade. 4. A indicação de quem arcará com o ônus e os passivos do pessoal transferido. 5. A identificação dos bens que terão apenas a sua gestão e administração transferidas e o preço dos que sejam efetivamente alienados ao contratado. 6. O procedimento para o levantamento, cadastro e avaliação dos bens reversíveis que vierem a ser amortizados mediante receitas de tarifas ou outras emergentes da prestação dos serviços. Parágrafo 3º. É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestados. Parágrafo 4º. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. Parágrafo 5º. Mediante previsão do contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação, o contrato de programa poderá ser celebrado por entidades de direito público ou privado que integrem a administração indireta de qualquer dos entes da federação, consorciados ou conveniados. Parágrafo 7º. Exclui-se do previsto no caput deste artigo as obrigações cujo descumprimento não acarrete qualquer ônus, inclusive financeiro, a ente da federação ou a consórcio público. Parágrafo 8º. Os contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico deverão observar o artigo 175 da Constituição Federal, vedada a formalização de novos contratos de programa para esse fim, atualização 2020. Artigo 14. A União poderá celebrar convênios com os consórcios públicos com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação de políticas públicas em escalas adequadas. Parágrafo único. Para a celebração dos convênios de que trata o caput deste artigo, as exigências legais de regularidade aplicar-se-ão ao próprio consórcio público envolvido e não aos entes federativos nele consorciados. Artigo 15. No que não contrariar esta lei, a organização e funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela legislação que rege as associações civis. Artigo 16. O inciso 4 do artigo 41 da Lei 10.406, Código Civil, passa a vigorar com a seguinte redação. O inciso 4 do artigo 41. As autarquias, inclusive as associações públicas. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Vamos ver agora duas questões sobre essa lei. Caiu aqui para delegado de polícia da PC Bahia 2022, banca IBFC, diz o seguinte: a Lei número 11.107 de 2005 dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. De acordo com a mencionada lei, assinale a alternativa correta. Dê uma pausa no vídeo e tente responder aqui para ganhar tempo. A alternativa correta é a alternativa C, porque diz: o contrato de rateio terá seu prazo de vigência correlacionado, via de regra, ao plano plurianual, devendo ser formalizado a cada 4 anos. Errado. Você pode ver a fundamentação no artigo 8º, no parágrafo 1º, que eu disse. Fique ligado porque que é o para delegado. Vamos ver mais uma questão. Banca Sebrasp, Procurador Federal, ano 2023.
Diz o seguinte: assinala a opção correta com base na Lei 11.107 de 2005, que estabelece as normas gerais de contratação de consórcios públicos. Dê uma pausa no vídeo e tenta responder para ganhar tempo aqui. A alternativa é a alternativa A, que diz o seguinte: os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde. Você pode ver a fundamentação no artigo 1º, parágrafo 3º, que eu disse. Se ligue, caiu na prova, porque diz: os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o Sistema Único de Saúde, é o SUS. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha para esse vídeo alcançar vidas que precisam. Nunca desista do seu sonho. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, estudando, labutando, persistindo, insistindo, e todos os dias plantando uma boa semente dos estudos. E no tempo certo você vai colher excelentes frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus é bom e ama você. Vem com Robs Concursos e juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo, querendo Deus, fosse honra e amém.